Olá, o meu nome é Karine, eu sou voluntária do Boscariando e hoje eu vim falar um pouquinho sobre áreas e volumes de sólidos geométricos. Primeira coisa para a gente pensar que eu vou falar é o que são áreas, na verdade. Quando a gente calcula a área sempre se refere à superfície. E para eu ter uma superfície, eu sempre preciso de figuras planas. Como assim, Karine? Como que eu preciso de figuras planas se eu estou falando aqui de figuras espaciais? Porque sempre que eu falar em área dos prismas, do cilindro, de qualquer figura geométrica espacial, eu, na verdade, vou estar calculando a área das figuras planas que formam esses prismas. Vou começar com dois exemplos, tá? O primeiro, eu tenho aqui um prisma triangular. A primeira coisa é saber o seguinte: quais são as figuras geométricas que formam esse prisma? Ou seja, quando eu fizer a planificação dele, o que eu encontro? O que o meu prisma é formado aqui? Ele tem dois triângulos, ó, um na base superior e um na base inferior. Portanto, eu tenho aqui os dois triângulos, um, dois triângulos, tá? A face lateral desse meu prisma é um retângulo. E quantos desses retângulos eu vou ter? Ora, eu tenho que ter um retângulo grudadinho em cada um dos lados do triângulo. Portanto, aqui nós vamos ter, ó, um, dois, três retângulos, tá? Quando nós vamos calcular, então, né, que ele pedia assim para a gente, qual é a área da base? A área da base, né, de um prisma. Vai depender muito de qual é esse prisma. Nesse caso aqui, a área da base é a área do triângulo equilátero. E como é que eu faço a área de triângulo equilátero? A área de triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, significa que eu preciso conhecer o lado desse triângulo. Mas o lado desse triângulo nada mais é do que isso aqui, ó, que vai estar me dando, né, como é geometria espacial, a linguagem que ele vai me dar é a aresta da base. A aresta da base nada mais vai ser do que o lado desse meu triângulo. Já quando eu for calcular a lateral, área lateral, a área lateral, eu preciso pensar, de novo, né? O que forma a lateral? São retângulos que formam essa minha lateral, tá? Vejam que a base eu usei uma só, porque a área da base é uma só mesmo que usa. A área lateral, não. A área lateral eu tenho que calcular de toda a lateral. Então, para a área lateral, eu tenho que calcular o quê? A área desse retângulo vezes quanto? Quantos retângulos eu tenho aqui? 3, porque eu tenho um para cada um dos lados da figura da base. O que é esse retângulo? Como é que eu calculo a área de retângulo? A área de retângulo é base vezes altura. Mas o que esses meus retângulos têm de base? Olha aqui, ó, eles estão grudadinhos nesse triângulo. Então, ele tem como base o mesmo lado do triângulo, ou seja, a aresta da base. E como altura, ele tem a mesma altura, nesse caso, nosso prisma é reto, né? Ele tem a mesma altura do prisma. Portanto, a área lateral aqui, ó, é base vezes altura vezes 3. E o cálculo de área total de um prisma sempre aí é total. Se é total, vai acontecer o quê? Eu tenho que somar as duas bases. Então, é 2 vezes a área que eu encontrei para a base, mais a área lateral. O que vai acontecer? Vamos pensar agora em outro, né? Eu botei aqui um prisma quadrangular. Se eu tenho um prisma quadrangular, gente, ó, a base dele, só para melhorar um pouquinho a nossa figura aqui, a base dele é um quadrado, né? Ó, a aresta da base é o lado desse quadrado. Se eu planificar isso, pensem, eu tenho um quadrado em cima e um embaixo. Então, estão aí os nossos quadrados. Aqui um quadrado, aqui outro quadrado. E agora, quantas laterais eu tenho, né? Quantos retângulos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Por que eu tenho 4? Porque tem que sair um de cada um dos lados desse quadrado. Então, quando nós fizermos a área da base, nesse caso aqui, ó, a área da base, vai ser a área do quadrado, que é o quê? Lado ao quadrado, nesse caso, aresta e aresta. E a área lateral
também vai ser a área do retângulo, que tem como base A e como altura H, ou seja, a aresta da base e a altura do prisma, vezes, ó, lá em cima eu multipliquei por 3, porque eu tinha 3 lados. No triângulo, aqui eu tenho 4 lados, então eu tenho que multiplicar por 4, né? Porque vai sair um retângulo de cada um dos lados desse quadrado. E a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, assim, ó, generalizando agora, tá? Para todos os prismas. Então, para todos os prismas, a área da base vai ser a área do polígono da base. Como assim, Cá? Bom, vai ser assim, ó. Se for um triângulo, vai ser a área do triângulo. Se for um quadrado, vai ser a área do quadrado, né? Se for um hexágono, vai ser a área do hexágono, e assim por diante. A área lateral vai ser sempre a área desses retângulos que formam, vezes o número de lados que a base tem. Se a base tiver 6 lados, então eu vou ter 6 retângulos. E a área total são sempre 2 áreas da base mais a área lateral. Aqui, então, estão como encontrar. Não precisa ficar decorando para cada uma, tá? Isso aqui é o que serve para todos. Vamos lá. Bom, tem alguns prismas que são especiais. Que prismas são especiais? O cubo é um prisma especial. Ele é prisma? Sim. Qual é a definição de prisma? A definição de prisma é tudo que tem como laterais quadriláteros, tá? Então, veja, tem 4 lados, né? E como bases paralelas congruentes, ou seja, com as mesmas medidas. O cubo, então, é um prisma. Aqui está o nosso cubo, a planificação dele. O cubo é uma coisa bem especial, né, pessoal? Por quê? Porque ele tem todas as dimensões. Ele tem aqui, ó, comprimento, largura e altura. É tudo com a mesma medida. Então, são 6 quadrados de lado A. Cara, isso é uma barbada. O que eu tenho? 6 quadrados. Então, a área total do cubo são 6 quadrados de lado A. A área total, portanto, 6 vezes... Como é que eu faço a área de quadrado mesmo? Lado vezes lado. 6A ao quadrado. Tá aqui, então, a área total do cubo. Facílimo. Paralelepípedo. Paralelepípedo também é especial, ele cai em muitas provas, especialmente as provas do Enem, né? O paralelepípedo está sempre presente. O paralelepípedo é esse carinha aqui, ó. Faltou aparecer uma dimensão dele, mas a gente faz aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho A, uma medida A, uma medida C, e faltou aqui, vou colocar uma medida B, tá? Planificando ele, eu vou ter isso aqui. O que eu já coloquei aqui para a gente pensar? Bom, deixa eu só trocar a corzinha aqui para vocês verem. Opa. Ó, se a gente olhar, o que acontece com esse retângulo aqui embaixo? Ó? São vários retângulos, né? Quando a gente planifica o paralelepípedo. Olha, é um retângulo de dimensão A e C, certo? Tá aqui ele, ó. Aqui, e tem um lá em cima também. Então, tá aqui ele, AC. AC é A vezes C, porque como é que eu faço área de retângulo? Base vezes altura, uma dimensão vezes a outra. Do mesmo jeito, se a gente pegar esses laterais aqui, ó, tem uma cor muito ruim, vou trocar a cor. Se a gente pegar essas laterais aqui, ó, que dimensão tem? C vezes B, tá aqui, ó, C vezes B. Eu tenho um aqui e um lá do outro lado. Então, tá aqui ele. E ainda, eu tenho essas que formam, né, a parte frontal aqui, ó, tá vendo? A e B. Então, aqui eu tenho A e B. Bom, pessoal, vamos retomando aqui. Se eu for fazer a área total dele,
a área total dele, eu tenho 2, vocês viram que sempre que eu faço área, eu penso nas figuras planas, né? 2 retângulos de dimensões AB, mais 2 retângulos de dimensões AC, mais 2 retângulos de dimensões BC. Portanto, a área total vai ser 2 vezes base vezes altura, A vezes B. 2 vezes base vezes altura, A vezes C. E 2 vezes B vezes C, tá? Em alguns lugares vocês vão encontrar que eles colocam o 2 em evidência, fator comum. Então, eu vou ter o seguinte. Área total, boto o 2 em evidência, AB mais AC mais BC. Pronto. Tá aqui a nossa área total. E as pirâmides? Ai, a pirâmide é uma coisa cheia de detalhezinho, né? Mas ela também, pessoal, é formada por figuras planas. Eu peguei aqui uma pirâmide de base quadrada, certo? Eu tenho uma pirâmide de base quadrada. As pirâmides sempre acabam em ponta, ela tem uma base só, isso é bem importante. Quando eu fizer a planificação, eu vou ter o quê? O quadrado da base e o que forma as laterais da pirâmide. Que figura plana eu tenho aqui, ó? O que é isso aqui? Um retângulo? Quantos retângulos eu vou ter? Vai sair um de cada um dos lados da base. Então, eu vou ter 4 retângulos. Certo? Não vai ser assim? Então, retângulos não, perdão, triângulos, perdão, né? Então, eu tenho aqui, ó, o quadrado e 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, se eu for calcular aqui, ó, o que eu quero, tá? Porque que são áreas para calcular todas? A área da base vai ser o quê? A área do quadrado. Então, eu preciso conhecer o quê? O lado desse quadrado que eu continuo chamando de aresta da base, lado vezes lado, tá? É um quadrado aqui, né? Ficou muito ruim. Vamos dar uma arrumadinha nisso, porque pareceu um retângulo e é para ser um quadrado. Não melhorou muito, né? Mas é o quadrado. Tá. A área lateral vai ser a área dos triângulos. Vezes quanto? Nesse caso aqui eu tenho 4, então, vezes 4. Aí é importante a gente pensar nessa área de triângulo aqui. Esse triângulo, ó, vou olhar ele aqui, ó. Esse triângulo, como é que a gente calcula a área de triângulo? A área de triângulo, a gente sempre calcula como base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Cuidado, tá? A base do triângulo aqui nada mais é do que a aresta da base. Então, já vou vir aqui, ó, e vou modificar com vocês que isso aqui, a base, vai ser a aresta da base. A altura dele não é a mesma altura da pirâmide, pessoal. A altura da pirâmide é medida, ó, lá do vértice até a base, sendo sempre perpendicular à base. A altura é sempre perpendicular, tá? A altura dessa... Deixa eu pegar outra corzinha aqui. A altura do nosso triângulo aqui, ó, se a gente vier aqui e olhar pela face, isso aqui é chamado de... Ai, droga. Vou fazer de novo, gente. Borracha. Vamos lá. Não é fácil essa caneta não, hein? Aqui, ó. Vem por aqui. Isso, tá? Isso aqui, gente, nada mais é do que o apótema da pirâmide, ou apótema lateral. Apótema da pirâmide. E o apótema da pirâmide a gente chama de G. Portanto, aqui em vez de H, ó, vamos mudar de novo. Eu tenho gatos que concordam com a nossa explicação aqui. G.
Então, é isso, tá, gente? Cuidado como é que eu faço a área desse triângulo aí. E aí, diferente de antes, que quando eu fazia a área total, eu fazia duas áreas da base, aqui eu não tenho duas áreas da base. Aqui a área total é uma área da base mais a área lateral, tá? Eu vou fazer só mais uma pirâmide aqui para a gente pensar. Eu tenho aqui como base um hexágono. Então, quando eu planificar, eu vou ter um hexágono, um só, porque a pirâmide só tem uma base. E quantos triângulos eu vou ter? Sai um triângulo de cada um dos lados dessa base. Portanto, eu vou ter 6 triângulos, tá? Então, de novo, opa, quando eu calcular aqui a área da base vai ser a área do hexágono. 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quando eu calcular a área lateral, também vai ser a área do triângulo, nos mesmos termos de antes, né? Vezes 6, porque aqui eu tenho 6. Então, aqui vamos fazer como antes, né? Vamos generalizar. Generalizando. Para pirâmides, a área da base, de novo, é a área do polígono, né? Da figura da base. Vai depender do que eu vou ter. A área lateral vai ser a área dos triângulos vezes o número de lados da base. E diferente de antes, a área total aqui não tem duas bases, porque as pirâmides não têm assim como os prismas duas bases, tem uma só. Então, a área total é a área da base mais a área lateral. Certo? Show. Vamos para as áreas do cilindro. Então, aqui nós temos um cilindro, tá? O que eu preciso conhecer do cilindro? Eu preciso conhecer sempre os dois itens que eu preciso sempre conhecer do cilindro, ó. Eu preciso conhecer o raio da base e a altura do cilindro. Conhecendo isso, eu faço muita coisa. Quando eu planifico um cilindro, o que é que eu consigo? Eu tenho um círculo em cima e um círculo embaixo. E a lateral, isso é bem legal a gente pensar, né? Se a gente planificar a lateral do cilindro, eu encontro um retângulo, um só, né? E aí, temos que pensar o seguinte, o que a gente vai saber aqui? A gente vai ter o seguinte, que a área da base nada mais é do que a área do círculo. E a área do círculo é dado por πr ao quadrado. Aqui eu consigo generalizar porque o cilindro é sempre círculo, tá? Se eu pegar a área lateral vai ser a área desse retângulo aí. Ok, esse retângulo, quais são as dimensões que esse retângulo tem? Isso é importante da gente pensar agora. Retângulo é base vezes altura. A altura dele eu já sei que é h. Tá? A base dele, gente. Vamos pensar o que é essa base aqui. Quanto é essa medida aqui? Essa medida, nós temos que pensar que é exatamente o que fica circulando essa nossa base, não é? Toda essa parte aqui, ela tem que encaixar direitinho no círculo. Se ela tem que encaixar direitinho no círculo, ela tem exatamente esse comprimento. E esse comprimento ali é dado por 2πr. Isso é o comprimento da base. Então, esse retângulo tem como base 2πr e como altura h, que é a altura do nosso cilindro. Portanto, a área lateral é base vezes altura, né? 2πr vezes h. E a área total? A área total, gente, são duas áreas da base mais a área lateral. De novo, né, pessoal? Esse retângulo aqui em cima não tem que multiplicar por nada, porque é um retângulo só, tá? Essas são as áreas do cilindro. Área do cone. O cone também, vamos pensar no cone. Todo mundo já pegou um chapeuzinho de aniversário e planificou, né? Ó, esse é o nosso cone. São 3 as coisas que eu preciso conhecer do cone. 3 importantes entes.
o raio da base, a altura, que sempre vem lá do vértice e é perpendicular à base, e a geratriz. Aliás, se vocês já, de cara aqui, é importante pensar, nós temos um triângulo retângulo aqui, então nós temos uma relação pitagórica. Ou seja, ó, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado, mais, vou usar maiúsculo, já que a figura está com maiúsculo, mas tanto faz, tá, pessoal? Raio ao quadrado. Se planificarmos isso aqui, agora nós temos só um círculo que forma a base. Um círculo. E lembram, quando a gente planifica, ó, aqui só tem o cone aqui para manter para a gente pensar em alguma coisa. Mas é só a parte em azul que é a planificação, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é quando a gente pega o chapeuzinho de aniversário e planifica. Claro, às vezes a gente conhece isso por uma forma um pouco mais, um pouco maior, por exemplo, assim, né? Um pouco mais abertinho, ó. Tá? Mas igual, ele é, isso aqui a gente chama de setor circular, pessoal. Tá. Aqui, ó, área da base. A área da base vai ser a área do círculo, ou seja, π vezes raio ao quadrado. Tô usando maiúsculo só porque a minha figura tá maiúsculo, tá, gente? Não tem outro motivo. A área lateral é dada pelo π vezes o raio da base vezes a geratriz. E a área total é a soma da área da base com a área lateral, tá? Então, como aqui, vejam que a gente acaba não usando a altura para calcular a área, né? Porque a altura, gente, ela tá lá dentro, ó. Assim, a gente também não usou, se vocês pensarem, lembrarem, não usei lá na pirâmide, porque ela não faz parte, ela não é um ente geométrico de nenhuma das áreas das figuras planas que formam, né, essa figura geométrica. Porém, né, muitas vezes eu preciso da altura aqui para encontrar a geratriz para poder usar aí. Muito bem. Agora falamos das áreas, agora vamos falar de volume. O volume é mais fácil de generalizar, pessoal. Tá? Por que é mais fácil de generalizar? É super simples, na verdade, não tem como errar isso aqui. E é tema de Enem, né? Volume é sempre tema de Enem. A gente separa volume em duas partes. Nas figuras que têm bases paralelas, o que tem bases paralelas? Os prismas têm base paralela, né? Os cilindros, porque a mesma base que eu tenho aqui embaixo, eu tenho aqui em cima, ó. Aqui e aqui. E eles também podem, todos eles que eu mostrei até agora, eles são retos. Reto significa que a altura aqui, ó, a altura sempre é perpendicular à base, mas significa que eles estão sempre alinhadinhos. Mas eu posso ter, ó, isso aqui é um prisma oblíquo, tá? Muito cuidado só com a altura não coincide mais com a aresta lateral, a altura é esta medida aqui, ó, que a altura é sempre perpendicular. E eu também posso ter um cilindro oblíquo, tá? Então, os dois primeiros são retos e os dois últimos são oblíquos. De qualquer forma, pessoal, o volume de figuras espaciais que têm bases paralelas é sempre a área da base vezes a altura. Cara, não vai mudar nunca. Nesse caso é a área do retângulo, nesse caso é a área do círculo, nesse caso é a área do quadrado, e aqui também é a área do círculo, vezes a altura. Assim que é dado o volume. Pode generalizar que funciona sempre. O que acontece quando eu tenho aqui um cubo? O cubo é interessante a gente pensar, porque ele, como a gente já falou, né? Ele é especial, mas ele é especial da seguinte forma, gente. Opa! Como é que eu faço volume? Volume é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base aqui? Não é a área do quadrado? E o quadrado aqui, não tem lado A? Tem lado A, né? Então, o volume vai ser área da base, lado vezes lado. E a altura, não é A também? Portanto, o volume do cubo é aresta ao cubo. Tudo bem, ótimo se eu já souber direto essa fórmula aqui. Mas se eu não souber, vejam como eu consigo pensar nela aqui. Da mesma forma, o paralelepípedo.
paralelepípedo tem dimensões, ó, A, B e C. Tem bases paralelas? A mesma figura que eu tenho embaixo, eu tenho em cima? Sim, idêntica. Volume, portanto, é a área da base vezes a altura. Volume. A área da base, gente, a base é o quê? Um retângulo de dimensões A e C. Portanto, A vezes C, não é assim que eu faço a área de retângulo? Vezes a altura, que é B. Só para deixar bonitinho, né? Porque a matemática gosta da estética, o volume é A vezes B vezes C. Ou seja, é o produto das três dimensões. Dimensões, comprimento, largura e altura. Volume quando eu tenho vértice. Opa, já apareceu o carinha aí. Tinha que estragar minha apresentação, né? Quando eu tenho vértice é quando eu tenho pontinho, ou seja, quando eu tenho uma pirâmide, quando eu tenho um cilindro, e aqui eu tenho uma pirâmide oblíqua e um cilindro oblíquo. De qualquer forma, acabando em ponta, pessoal, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso é uma informação importante, hein? Que informação importante é essa? Gente, se eu tiver aqui, ó, um cilindro, o cilindro é a área da base vezes a altura, né? E eu tiver um cone que tem a mesma base e a mesma altura. Vou fazer ele dentro mesmo ali, ó. Tá vendo? Eu não tenho um cone aqui que tem a mesma base e a mesma altura? O volume do cone é o volume do cilindro dividido por 3. Não parece, né? Mas é. Sempre que tem, ó, porque o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E o volume do cone é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Então, essa é a relação que existe entre eles. Acabou em ponta, pessoal. A área da base vezes a altura dividido por 3. E para fechar, eu deixei para o final só para a gente falar da esfera, porque a esfera ela é diferente, né? Bem diferente dos outros. Assim, ela não tem nem bases paralelas e nem vértice, né? Então, a esfera, nós precisamos conhecer, saber o quê? A esfera, a gente fala de área, né? A área total da esfera. A área da esfera é dada por 4π. Eu preciso conhecer o raio dela, tá? Raio ao quadrado. E o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, da esfera eu preciso conhecer sempre só o raio. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa é só retornar para o Basca. Um beijo grande e bons estudos!